Hoje eu quero falar sobre uma história de uma criança que existe aí dentro, que você esconde por medo de tornar você fraco diante das pessoas que estão à sua volta. E por que eu quero falar sobre isso? É sermão? Crítica ou viagem na maionese? Sem dúvida, seu pequeno príncipe está aí enterrado, bem no seu peito. A questão é: você sabe se ele ainda existe? Se caiu de paraquedas nesse sinaleiro, não estou pedindo esmolas, e sim sua atenção. Muito prazer, eu sou Mandigo, um velho contador de histórias. Então vem comigo, vamos falar sobre essa criança. Todo mundo vai pensar que estou falando sobre um certo livro, que realmente na verdade estou. O Pequeno Príncipe. Esse livro é daquele tipo de obra que sempre vai mexer com a sua mente. Dependendo da fase da sua vida que ler, é claro, terá reflexões diferentes. Porque esse livro, apesar de ser voltado para o público infantil, ele foi feito na verdade para todos os públicos e, na minha opinião, exclusivamente para um adulto. O motivo é bem simples. Cada aprovação, cada história e cada aventura do Pequeno Príncipe demonstra a criança interior que todos nós um dia perdemos e que ainda habita em nossos corações, mesmo que nós já tenhamos esquecido de sua existência. É uma história muito bonita e cheia de significados muito profundos. E talvez por sua simplicidade, ela tenha vendido tanto. Para chegar no posto de terceiro livro mais vendido do mundo, quase alcançando a Bíblia, isso é muita coisa. Tive, através desse livro, várias e diversas interpretações e lições muito claras que ficam rodeando a minha mente. Aprendi que a rosa deve ser amada, mesmo com os seus defeitos, pois não podem existir rosas tão únicas quanto a sua rosa. O que realmente é importante, nós não podemos ver, dizer que é nosso, mas podemos sentir, porque o essencial é invisível aos olhos. Talvez, né, essa história seja apenas uma alucinação de um piloto que sofreu um acidente no deserto do Saara e que ele esteja vendo o príncipe porque está prestes a morrer de fome e sede. Ou talvez tudo o que aconteceu fosse verdade. Nós nunca saberemos. Enfim, o que sabemos é que essa história é repleta de lições sobre desde criatividade, amizade e tantos outros ensinamentos que nós já perdemos. Mas um dos ensinamentos que mais pegou em mim foi sobre a dos adultos, que só pensam em dinheiro, coisas sérias e chatas, e que, na visão de uma criança, não é nada divertido. Vale ressaltar que esse livro todo mundo deveria ler, porque é uma história leve, fácil e muito dinâmica. E existe um marketing monstruoso em cima dessa obra, envolvendo o Pequeno Príncipe. Até porque, se pensarmos em um livro infantil, tanto para um pai quanto para filhos lerem juntos, é um dos primeiros que vem à mente. E por incrível que pareça, esse livro foi lançado em 1943, período que ocorria a Segunda Guerra Mundial. Coincidências? Bom, é um livro sobre existencialismo, filosofia, que critica em todos os capítulos a sociedade, mesmo que você não perceba, e as novas crenças do que é certo e errado, sempre usando metáforas para situações onde a guerra estava se desenrolando no mundo real. Por essa razão, essa obra influenciou a sociedade e ainda o faz, pois além de ser muito vendido em diversos países, ainda tem o fato de ser uma obra atemporal. O autor do livro reflete sobre sua própria criança interior durante toda a obra, e mantendo esse mesmo raciocínio, gostaria de refletir com você sobre a sua criança interior. Até porque estou usando esse livro como base para minha teoria. Quando foi a última vez que você brincou de amarelinha, pulou corda ou soltou uma pipa? Tenho certeza que dirá que faz muito tempo e que nunca mais fará isso, é claro. Mas por qual motivo? Vergonha? Amadurecimento forçado? Mudanças de hormônios? Ou simplesmente esquecemos essa criança porque ela não paga a conta, não é? E por incrível que pareça, essa criança não morreu, apenas cresceu igual uma fruta, pois chegou no seu ponto certo, correto?
errado. Por qual motivo temos esse preconceito com aqueles adultos que ainda se comportam como crianças? Que ainda jogam videogame, moram com os pais, saltam pipa, igual crianças, mesmo na casa dos seus 30 anos. É muito simples. Nos prendemos tanto a essa crença de que um adulto tem que trabalhar, ter uma rotina, fazer dinheiro, ter novas responsabilidades, como filhos, carro, casa e tantas outras coisas, que acabamos perdendo o sentido da vida. Pensa comigo, isso gera tanto estresse e uma sobrecarga sobre as suas mentes que acabamos vivendo estressados e paramos de sentir o doce da vida. Eu tenho uma certa percepção quanto a isso. Por exemplo, eu vejo uma tendência, pelo menos nos adultos, de que a vida vai se tornando tão amarga, mas tão amarga, que vários vícios são desencadeados, como, por exemplo, café ou uma cervejinha gelada. Enfim, por que raios bebemos essas coisas que são extremamente amargas? É como se fosse uma forma de fugir da realidade que é tão difícil de lidar. Igual uma criança faz quando brinca de faz de conta, por exemplo. Só que de uma forma um pouco mais negativa, né? É claro, convenhamos. Por qual razão a maioria das pessoas velhas são tão chatas e tão ranzinhas? E pior de tudo, nem sequer percebe que estão fazendo isso com elas mesmas e com os outros ao seu redor. Mas é claro que muitas pessoas ainda são boas, muitos idosos no caso. Porque ainda são gentis, são brincalhões, ainda são crianças em corpos de pessoas mais velhas. Mas pode notar que senhores e senhoras assim sempre se encontram em todo lugar. E são sempre as pessoas que todo mundo ama. Lidam com o mundo com muito mais leveza. Aprenderam a ver o mundo de um jeito mais infantil e bondoso. Você nunca encontrará crianças ruins. E eu digo isso por experiência própria, apesar de alguns vão concordar que não, como minha esposa. Porque não sabem o que é certo e errado. Eu digo, no caso, uma criança. Eles não sabem o que é isso. Se encontrá-las, foi porque ensinaram essa criança da forma errada, mesmo as consideradas pestinhas. Escute bem, elas ainda têm bom coração. Por que não vemos esse mesmo fenômeno nos adultos? Porque o simples fato de ser adulto já o torna responsável por suas ações, tanto por lei e por fatores sociais. Tudo que é relacionado a um adulto é adulto. É simples. Então, imagina comigo, se somos tão sérios com as pessoas por qualquer coisa, imagina o que fazemos com nós mesmos. É evidente que a criança que existe dentro de você, ela é forçada e oprimida a fugir, a brincar de esconde-esconde, ou talvez o senhor do saco tenha levado ele embora. Enfim, simplesmente ela sumiu. O que eu proponho é não esquecer essa criança. Jamais. Porque sentimos tanta saudade daquela época então. Porque tudo era mais fácil. Nos contentamos com muito pouco. Não tinha fatura de cartão de crédito. Muito menos responsabilidades. O mundo era mais leve. Nossa, como era leve. Minha única preocupação que eu tinha era de assistir o meu desenho favorito. E tenho certeza que a sua também era. Então, por que seria tão ruim assim ser criança? Por que a gente trata o passado com nostalgia e o presente como um castigo? Realmente é assim que deveríamos viver? E se fizéssemos diferente? Se eu começar a ver o mundo de uma forma mais infantilizada, eu diria, o que aconteceria comigo? Bom, coisa boa não iria acontecer. Talvez eu parasse numa clínica psiquiátrica. Enfim. Perceba que o mundo cada dia se torna mais uma empresa que visa apenas lucro e produtividade. E nós da geração Z, que crescemos vendo animes tipo Dragon Ball, Naruto e filmes de conto de fadas tipo da Disney, percebemos que tudo ao nosso redor é cada dia mais cinza e sem vida. É a teoria das cores, né? Desde carros a interiores de casas também. Notei que as coisas andam perdendo a graça e o seu brilho. Mas isso é porque estou ficando velho? Não. Esse mesmo sentimento, diversas outras pessoas também andam sentindo.
Questões como liberdade na internet, desigualdade, preconceitos ou até mesmo dinheiro mínimo para sobreviver. Tudo isso, como havia dito antes, causa esse estresse. E, igual um hamster em sua rodinha, corremos sem propósito. Onde até as guerras que acontecem no mundo hoje é muito semelhante ao que aconteceu na época do livro também. Então, estamos passando novamente pelos mesmos dilemas. E isso é uma coincidência muito interessante. Esse livro fez eu pensar na vida. Nele há várias frases que respondem essas dúvidas que nós humanos temos. Porque todos estamos atrás de motivos e respostas, onde existem obstáculos, como enfrentá-los e como ser feliz são algumas das perguntas que são feitas todos os dias. Inclusive, com esse próprio livro você encontra várias dessas respostas também. E por essa razão que, repito, uma criança não possui esses problemas que nós, adultos, temos. Uma solução seria fugir para as montanhas. Coisa que muita gente anda fazendo, né? Por motivos bem claros. Você não tem estresse desse mundo corporativo, nem nada do gênero, muito mais qualidade de vida e tantos outros benefícios. Imagino que uma real melhoria na criatividade, alegria, bem-estar e tantas outras coisas. Mas é claro que isso é apenas uma suposição minha, que eu compartilho com vocês. Essa é a minha filosofia de mendigo. Enfim, a vida vai muito além de exigências do papai sociedade. Para encontrar o sentido, devemos olhar para dentro e não para fora. E assim podemos ver ou encontrar a nossa própria felicidade. Então sim, quando digo para ser criança, não é para ser imaturo e sem responsabilidades, mas parar de viver para alimentar um sistema ou destruir suas vidas com assuntos muito adultos. Pois a crença de sonhar com coisas como ser bem-sucedido, rico ou ter as melhores coisas, não que seja errado, mas apenas irá corroer você por dentro. E a criança que existe aí vai morrendo junto. Até porque se você se concentra demais somente nisso, você não vive de verdade. Você vive para outras pessoas. Você vive por um sonho que muitas vezes quando você chegar lá, você vai perceber que perdeu muita coisa, que desperdiçou muito do seu tão precioso tempo com coisas como dinheiro. Tipo, dinheiro não faz sentido, mas enfim. Por essa razão, acho que a única forma de viver realmente bem é nunca esquecermos nosso lado infantil e se encontrar um equilíbrio nisso tudo, tanto no topo de uma montanha quanto tendo uma vida comum. Essa ideia é da sabedoria de alguém que pensa demais, porque eu sinto que eu não posso deixar para trás alguém tão importante para mim, meu pequeno príncipe. Espero que não esqueçam o de vocês também. Essa filosofia pode parecer uma resposta simples e vaga, mas não existe resposta para tudo na vida. E essa aqui, ela é muito simples, pois a vida pode ser mais leve, mas depende apenas de você. Enfim, esse foi o aprendizado que eu tive no livro O Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Mendigo, não peço esmola, peço sua volta. Até o próximo vídeo.